Bom, pessoal, vamos lá, bom dia. Vamos começar nossa aula. A gente vai ver agora a parte de teorias lineares, né? Eu falei de uma forma um pouco confusa para vocês, como é que era, como é que não era. Agora eu vou organizar um pouco o que são as teorias lineares. E aí a gente vai ver algumas características especiais das teorias lineares, né? Como que você lineariza uma teoria e como que você lineariza soluções numa variedade desse tipo, certo? E por que isso é útil para a gente e como é que a gente usa isso junto com aqueles invariantes de Poincare que eu discuti com vocês para construir soluções completas, certo? E são essas soluções completas, uma base completa de soluções que a gente usa para fazer uma série de coisas que vão ser extremamente importantes na teoria quântica de campos. Na verdade, a fundamentação da teoria de campos está nisso, certo? Inclusive nos dando ideia de como fazer na situação em que você não tem essa linearização. Que seria, digamos, tudo que a gente vai fazer seria válido para localmente numa variedade. Então a teoria de campos que a gente consegue fazer globalmente, a gente consegue fazer globalmente porque ela é linear. Se ela fosse não linear, a gente teria que fazer patch a patch. Isso é uma coisa que as pessoas não sabem fazer direito, por isso que tem toda aquela variação de teoria quântica de campos algébricas, em que você tenta fugir desse problema para não introduzindo uma representação e assim por diante. Bom, mas a gente não vai entrar nesse nível de detalhe agora. Tá? Então vamos lá. Então vamos considerar teorias lineares. A forma mais fácil de você considerar teorias lineares é você considerar teorias onde a hamiltoniana vai ser dada por gama mi. Vocês lembram quem é gama, né? H mi gama ni sobre 2. Certo? Então, uma hamiltoniana quadrática nos Qs e Ps, incluindo possíveis termos cruzados, pode sempre ser escrita genericamente assim, tá ok? Não tem nada de restritivo aqui. A gente vai começar com um caso simples, que é onde esse tensor aqui é constante, tá? Mas no futuro a gente pode considerar a gente vai ter que considerar, e na verdade isso vai vir a parte interessante da nossa teoria, esse tensor aqui, na verdade, ele vai poder ser um operador, e mais que isso, ele vai poder ser um operador que depende do tempo, explicitamente. Certo? Mas a gente vai entrar nesse detalhe depois. Primeiro a gente vai entender a versão mais simples. Tá? Então isso aqui é uma hamiltoniana quadrática qualquer, tá certo? Bom, é claro que nesse caso, como esses caras aqui são números, né, são coordenadas dos pontos, e esses caras comutam e naturalmente então que H mi tem que ser igual a H mi, certo? É fácil ver, né, que como esse cara é simétrico na troca de mi com ni, se eu colocasse uma coisa que tivesse um pedaço antissimétrico, só ia sobreviver a parte simétrica. Tá? Então eu de cara falo que aquele tensor é simétrico. Certo? A gente vai ver que tem uma série de resultados importantes sobre a própria teoria, dependendo desse tensor aqui. Associado a ele, a gente vai ter um segundo tensor, que a gente vai chamar de tensor hamiltoniano, e esse tensor hamiltoniano vai ter autovalores, vai ter ou não, em certas circunstâncias, um conjunto completo de autovetores. Quando ele tiver isso, significa que essa hamiltoniana é diagonalizável. Quando ele não tiver, a hamiltoniana não é diagonalizável. Isso tem a ver com um dos métodos de encontrar um dos métodos de definir vácuo em teoria quântica de campos. Tá? Então, a gente vai ver que as propriedades que parecem ser de sistemas clássicos simples, na verdade, se projetam lá na teoria de campos. Tá? Bom, nesse caso, o nosso vetor hamiltoniano, que nada mais é do que ômega menos 1 de DH, tá? Isso aqui vai ser igual a ômega menos 1 de del H, del xi, dxi, mais dH, dPi, dPi. Certo? Isso aqui é mais um lembrete para vocês, né, terem isso na cabeça de vocês agora. Então eu vou botar aqui que, né, lembrando que o ômega de del xi vai ser igual a dPi. Tá? Para vocês lembrarem isso aqui, basta vocês lembrarem que ômega é igual a dxi dPi. Tá? Então o ddx ele atua primeiro aqui, depois menos ele atua daqui. Quando ele atua aqui ele é zero naturalmente, porque são coordenadas independentes. Então esse cara dá isso aqui e ômega de dPi vai dar dxi. Tá certo? Naturalmente, se isso é verdade, a gente tem ômega del
Mi. Eu vou usar del mi para sinônimo de del gama mi, tá? Del mi, del ni. Tem menos aqui. Obrigado. Menos, peraí, isso. Obrigado. Então a gente vê esse cara aqui, pode ser representado com uma matriz que vai ser assim. Tá? Da mesma forma, basta ver, se a gente pegar a inversa desse aqui, a gente vê que a inversa de dp é del x, e a inversa de dx é menos del p. Então a gente tem aqui ômega menos 1 de del pi é igual a menos dxi. Eu fiz errado. Eu já tinha feito isso. Inversa de dpi, né? Vai ser igual a del xi, e inversa de dxi vai ser igual a del menos del pi. Tá certo? Ou seja, menos 1 em d gama mi d gama ni vai ser igual. Isso aqui eu vou chamar de ômega mini, tá? E esse aqui eu vou chamar de ômega mini. E é fácil ver que esse é representado por uma matriz do tipo 0, bloco menos 1, 1, 0. Tá certo? Isso é só para vocês relembrarem. Então, usando isso aqui, é fácil ver que o nosso VH vai ser igual a del mi h ômega mi ni del ni. Tá certo? Agora, lembrando que nesse caso o seu h é dado por essa expressão aqui, ó, é fácil ver que isso aqui vai ser igual a VH, e aí se vocês tiverem alguma dúvida que vocês falam, tá? H mi alfa gama alfa ômega mini del ni. Tá? O fator de 2 ali embaixo veio justamente porque quando eu calcular a derivada do H em relação a gama, vai dar 2 vezes, porque é simétrico, né? O H contraído com um dos gamas. Então, o meu tensor, o meu vetor, meu campo vetorial newtoniano é dado por isso aqui. Tá? É aqui, tá tranquilo? Então, veja o seguinte, esse campo ele é linear na coordenada. Tá certo? Que é justamente natural porque ele era quadrático, né? A newtoniana é quadrática nas coordenadas, então a derivada primeira vai ser linear. Tá? Agora, a gente pode olhar as propriedades geométricas desse vetor aqui. Tá? Então a gente vai pegar o seguinte, vamos pegar a nossa base del mi e vamos adicionar esse campo H. E vamos ver se esse conjunto de 2n mais 1 vetores formam uma álgebra de Lie bem definida. Tá? Então, na verdade eu queria botar conjunto, então deixa eu botar aqui um colchete. Não, porque aí vai aparecer outra coisa ainda. Vou botar só um parênteses. Tá? É só o conjunto de vetores, tá? Porque um é o parente de Lie, outro é o comutador. Então, vamos fazer assim. Então, agora vamos calcular então o comutador de del mi com VH. Certo? Mas é fácil, né? É a atuação desse cara nesse cara aqui, que vai atuar nesse termo aqui, e depois vai atuar nesse, tá? Mais o contrário. O contrário é esse atuando nesse, tá certo? Mas esses dois comutam, porque são derivados parciais. Então só sobrevive a derivada atuando aqui. Então vai ficar assim. Isso, aqui. Então vai ficar assim. Esse cara vai ser igual a H mi ni ômega ni alfa del alfa. Mas olha que interessante isso aqui.
Isso aqui a gente vai definir como sendo a versão do H com o ni levantado. Tá certo? Então, a gente vai usar esse cara aqui. Lembra que a gente mostrou que esse cara leva vetores em covetores, né, e covetores em vetores. E a gente vai usar a mesma noção para levantar e descer índices, tá? Mas tem que tomar um pouco de cuidado porque esse cara aqui ele não é simétrico, como a métrica. Então a gente tem que lembrar qual é a ordem que a gente levanta os índices, tá? Então a gente está vendo que a gente está levantando o índice da direita com o índice da esquerda do ômega. Tem que ter isso em mente, porque uma vez fixada isso aí, a gente tem que manter consistente, tá? Então isso aqui vai ficar mi alfa, del alfa. Mas olha que interessante, pessoal. Isso aqui, ó, é um conjunto de vetores, certo? Eu tenho, para cada direção, para cada coordenada, eu tenho um vetor novo, e esse cara aqui é um vetor hamiltoniano. O parênteses de Lie dele está me dando uma constante vezes outros vetores. Então, essa constante aqui, ó, você pode pensar que é uma constante de estrutura. Você pode pensar que tem uma constante de estrutura assim, ó, alfa mini, tá? Agora, em vez de alfa, eu vou botar, por exemplo, A, B, C, onde eu vou ter o meu A sendo todos os possíveis mis que eu tinha, de 1 até 2n, tá? E eu vou acrescentar que 0 é o vetor hamiltoniano. Tá certo? Então, no fim, eu tenho que... eu posso chamar esses caras todos aqui de VA, VB, vai ser igual a C, D, A, B, VD. Certo? É fácil ver que você vai descobrir, né, quem é o C olhando para esses caras aqui. E isso aqui vai te dar a sua álgebra de Lie. Tá? Então, e para completar nossa álgebra, a gente tem que saber que del, que é o comutador de del mi com del ni, é igual a 0. Tá certo? Então, você pode esquecer isso aqui, tá? E pensar o seguinte: se eu estou numa situação que eu tenho um campo vetorial hamiltoniano e eu encontro 2n outros vetores que comutam entre si, que tem um parênteses de Lie igual a 0, e que quando calculado o parênteses de Lie com VH, eu tenho esse tipo de estrutura aqui, então eu sempre posso escrever a hamiltoniana dessa forma. Pode falar. Vamos fazer assim, ó. V0 é igual a VH e V mi é igual a del mi. Tá. Isso, exatamente. Aí quando for 0, né, 0 com 0 é VH com VH, que é 0. Aí quando for mi com 0 vai ser esse aqui. E quando for mi com ni é esse aqui. Tá certo? Então, do ponto de vista geométrico, é isso aqui. Você tem uma variedade, né? Na variedade você tem campos, esses campos têm essas propriedades. Quando esses campos têm essas propriedades, você sabe que você pode escrever um sistema de coordenadas adaptado, ou seja, se você tem esses VMIs aqui, né? Em vez de pegar, tira o V0 da brincadeira, pega os VMIs. Você tem 2 N's desses caras que comutam entre si, o teorema de Frobenius garante que existe um sistema de coordenadas que pelo menos numa aberta sua variedade, consegue preencher ele todo, usando esses caras aqui como seus vetores tangentes. Tá certo? E como isso é feito dessa forma, você mostra então que aquele cara tem que ser quadrático justamente para que você tenha essa forma aqui. Tá certo? É porque eu estou falando a coisa ao contrário, tá? Aqui eu começo da minha teoria dizendo que eu tenho uma hamiltoniana que é quadrática em coordenadas. Tá? Agora eu encontrei certas propriedades dos campos vetoriais que resultam daquilo. Aí eu vou inverter a brincadeira. Eu falo o seguinte: não, esquece aquilo. Vamos dizer que a gente tem esse conjunto VA aqui, que satisfaz essa álgebra aqui. Onde esse C é dado por essas expressões, né? Quando o meu V é mini, eu tenho o comutador igual a 0, e quando o meu V é 0 e o outro é ni, eu tenho esse comutador aqui. Tá certo? Então eu tenho isso dado. Isso é uma informação geométrica que independe do sistema de coordenadas. Se eu tenho esse conjunto de 2n vetores comutando entre si, o teorema de Frobenius me garante, né, que eu vou ter um sistema de coordenadas adaptado a eles,
certo? De forma que eles podem ser escritos assim, del mi, del ni. Exatamente. Que eles são os vetores coordenados. Certo? E aí, então, a gente extrai que esses caras existem do ponto de vista do sistema de... esses caras existem através do teorema de Frobenius. E uma vez que esses caras existem, você substitui eles aqui agora e descobre que esse cara tem que ser linear nos campos. Desculpa, esse cara aqui tem que ser linear nos campos para você ter o computador desse tipo. Naquele sistema de coordenadas, entendeu? Então, naquele sistema de coordenadas induzido por essa álgebra aqui, você descobre que a sua newtoniana tem que ser escrita assim. Tá? Ok. Agora vamos pensar na linearização, ou seja, como é que a gente pode usar o fato de que nós temos fluxos e campos vetoriais para induzir uma linearização da nossa variedade. Tá? O que é a linearização da nossa variedade? Em princípio, você não tem uma maneira de você chegar e falar o seguinte, quanto é que eu tenho aqui uma variedade f, aí eu tenho Q e P pertencente a F, eu preciso, né, se eu quiser criar uma estrutura de espaço linear para essa variedade, eu preciso definir quem é Q mais P. Certo? Aí você poderia falar, poxa, professor, você pode pegar o seu psi, né, aplicado no ponto P, isso aqui vai me dar suas coordenadas, né? Vai dar as coordenadas do P, né? Aí você pode dizer então que esse cara P mais esse cara aqui Q vai me dar a coordenada do ponto soma, né? Eu boto aqui o meu psi inverso e esse cara vai ser o meu novo ponto P mais Q. Certo? Só que você consegue ver facilmente que essa expressão aqui, ela depende da carta. É fácil ver isso, né? Pega coordenadas de um ponto aqui. Aí vamos pegar as coordenadas cartesianas. Então você tem um ponto, aí você tem esse valor aqui e esse valor aqui. Aí você tem outro ponto aqui. Isso aqui é numa carta, tá? Então eu posso escrever uma carta Rn desse jeito sempre. Eu posso usar a propriedade de espaço vetorial de Rn do jeito que eu quiser. Aí eu tenho um próximo ponto aqui que eu tenho um x' e um y', certo? Eu defino que o novo ponto é a soma desses caras aqui que vai me dar esse vetor aqui. Tá certo? E aí eu falo, bom, que esse ponto aqui é o meu novo vetor. Só que se eu somar agora x com x' e y com esse', eu tenho esse ponto aqui. Mas se eu usar um sistema de coordenadas em que eu vou ter o raio e vou ter um ângulo θ aqui, e esse cara aqui eu vou ter um raio' e um outro ângulo θ aqui, se eu somar as coordenadas, agora eu vou ter θ mais θ, então eu vou ter um ângulo para cá, θ mais θ', desculpa, e um raio R mais R', que é o R para lá. Então, o ponto que eu vou obter aqui no outro sistema de coordenadas tem nada a ver com o ponto que eu obtive no primeiro. Mas quando você fizer um algo inverso, você seria menos 1, não vai acontecer da carta. Porque ali depende, tudo bem, você vai somar e vai dar um valor diferente, mas quando você voltar para o inverso, não vai entender, vai. Não, vai ser levado num ponto diferente, ou seja, essa soma aqui depende da carta. Porque você vê que eu estou usando os mesmos... Aqui, os pontos que eu estou escrevendo no quadro são os pontos da variedade. Porque eu já estou fazendo o mapa entre os dois quando eu escrevo no mesmo sistema com coordenadas rθ e com x e y, entendeu? Eu estou fazendo tipo a transposição das cartas ali de uma maneira bem direta, tá? Então eu não estou sendo levado no mesmo ponto. A minha noção de soma depende da carta. Então, você não pode linearizar dessa forma tão simples, né? Usando a linearidade da carta. Você tem que fazer outro processo. Isso aqui está tranquilo, pessoal? Por que a gente quer somar pontos? Não, a gente não pode somar pontos. Tá? Mas a gente, em algumas situações, a gente mostra que, mesmo que eu consiga introduzir essa soma de pontos, quer dizer, eu vou mostrar que eu posso introduzir uma noção de soma de pontos, né, que é útil, tá? Mas que se não tem nada de especial em relação à dinâmica,
Então, se aquela noção de soma de pontos não se conserva em relação à sua dinâmica hamiltoniana, e aí você não tem nenhuma utilidade para aquilo, entendeu? Então, mesmo isso que eu vou fazer ainda não vai ser útil, a não ser que você esteja no caso hamiltoniano quadrático. Nesse caso, a noção de soma de pontos se conserva na dinâmica. Então, você consegue ver que a dinâmica se dá num espaço vetorial também, certo? O que vai ser bastante útil para a gente, porque no fim a gente quer as teorias que a dinâmica acontece no espaço vetorial. Ficou mais claro? Tá tudo bem, cara? Tá. Ok, então vamos lá. Então eu vou usar que a gente tem esse conjunto de vetores aqui, tá certo? Né? E vamos escolher um ponto P da nossa variedade, que agora é o espaço de fase, tá? E nesse ponto a gente vai ter o TPF, tá certo? Bom, eu tenho um vetor V pertencente a TPF, tá certo? Então, eu posso sempre escrever o meu V como sendo V mi del mi calculado em P. Tá certo? Então veja, eu estou dando um vetor. Esse vetor aqui é um objeto geométrico, um vetor num ponto, não tem nenhuma relação com o sistema de coordenadas. Tá certo? Desculpa, mais uma coisa, deixa assim. Se a menos 1 de A mais B, não é possível menos 1 de A mais B. De jeito nenhum. Tá, era por isso que eu estava querendo. De jeito nenhum. A sua carta é a maneira que você está mapeando os pontos da variedade. Era linear. Não. Ah, esse é o problema. Esse é o problema, exatamente. Tá? Então veja, eu tenho uma base de campos vetoriais. Campos vetoriais estão definidos na variedade inteira. Eu posso pegar aqueles campos vetoriais e calcular num ponto. E aí ele vai me introduzir uma base naquele ponto P. Tá certo? Bom, vocês já viram lá que esses caras formam uma base completa, né? Então, qualquer vetor V no ponto P, no ponto TPF, pode ser escrito assim. Tá certo? Então, eu vou usar isso para fazer um mapa, que eu vou chamar mapa E, tá? Que, dado um campo, dado um vetor em TPF, ele me dá um campo vetorial. E esse cara é feito assim. E de V vai ser igual a V mi del mi. Tá? Tem uma sutileza aqui, não sei se vocês perceberam. Imagina que eu tenho uma coisa que é assim, ó. Aí eu tenho um campo vetorial aqui. Ele está definido em todos os pontos, tá? Inclusive aqui. E eu tenho outro campo vetorial aqui. Tá certo? Inclusive aqui. Se eu tenho um vetor nesse ponto aqui, ó, eu encontro quem é a componente nessa direção e nessa direção aqui. Tenho essas duas componentes, agora eu posso calcular a combinação linear do campo, desses dois campos vetoriais nesse ponto aqui. Agora eu pego essa mesma combinação linear e estendo ela para toda a variedade. Tá? Então preste atenção, esse cara é uma constante, ele não depende do ponto da variedade. Tá? Eu estou pegando dois campos vetoriais e estou amarrando num ponto. Tá certo? Então eu faço isso então esse cara está me levando um vetor em um ponto em um campo vetorial. Definido em todos os pontos. Tá certo? Beleza. Existe isso como usual que a gente faz isso? Ou essa é a forma usual que a gente faz isso? De estender o TPF, tipo, todo o gente? É que, normalmente, se vocês já viram isso em grupos de Lie. Em termos de grupos de Lie é o que você faz. Você está sempre trabalhando na álgebra, que são os campos vetoriais em torno do ponto da identidade. A identidade é um ponto especial também. A gente vai entender justamente qual a analogia da identidade com o ponto P fixo que a gente usa para definir esses campos. Mas, sim, você pode ver que quando você define um grupo de Lie, o mapa que você faz não pode depender da posição, porque nem faz sentido isso, porque o mapa está definido na identidade, em torno da identidade. Certo? É como se você fizesse o seguinte, eu tenho campos vetoriais, certo? Esses campos vetoriais eles vão me definir fluxos. Tá?
Se eu combino dois campos vetoriais, eu tenho um novo fluxo que vai ser o fluxo resultante da soma desses campos vetoriais. Certo? É como se eu pegasse, então, um ponto da variedade e desse uma direção. E aquela direção é continuada pela única combinação de campos vetoriais que você tem que dá aquela direção. Então você continua andando ali, entendeu? É basicamente isso que a gente vai fazer. Quer ver? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, na verdade. Posso pegar a questão vetorial com direção constante? Não. Não. Porque os seus dels aqui, o seu del aqui, ele pode não ser constante. Não, eu digo constante no sentido das componentes. Essas componentes aqui são constantes. Nessa base são constantes. Tá, porque se mudar a base, não necessariamente. Não necessariamente, exatamente. Então veja, isso aqui é muito importante, tá? Porque ó, se a gente começa numa base, digamos, tipo cartesiana, então esse cara aqui vai ser constante naquela base cartesiana. Se a gente for para uma base esférica, digamos assim, esse cara aqui vai depender da posição. Tá certo? Mas essa base está ligada justamente em qual sistema de coordenadas a sua hamiltoniana é quadrática. Porque uma hamiltoniana que é quadrática num sistema de coordenadas não vai ser a quadrática em qualquer outro sistema de coordenadas. Certo? Então, dado um V pertencente a um conjunto dos campos vetoriais no seu espaço de fase, a gente sabe que a solução dessa equação aqui define um fluxo. Tá certo? A gente pode escrever esse fluxo em termos de no sistema de coordenadas, e isso aqui vai dar para a gente o seguinte: dy mi dy vai ser igual a v, não, isso por um v qualquer, né? V mi de y. Tá certo? Você resolve essa equação diferencial, essa é uma equação diferencial linear de primeira ordem, tá? Não linear de primeira ordem, e a teoria de equações diferenciais garante que as nossas soluções são únicas, existem e são únicas. Se essa solução é única, então o que acontece? A gente sabe que a condição inicial dessa equação tem que ser y mi de 0 igual a gama de P. Certo? Então o fluxo é único. Uma vez que eu dou um campo vetorial, eu tenho um único fluxo. As linhas estão todas prontas, eu não tenho liberdade nenhuma daquelas linhas. Tá certo? O que é natural. Se eu tenho aqui um campo vetorial, digamos que é o campo vetorial soma, vai ser vetores sempre apontando para cima, e os fluxos vão ser assim. Tá? Ok. Eu vou chamar esse fluxo assim. Esse cara vai ser o fluxo devido ao campo vetorial V, calculado no parâmetro epsilon, arrastando P. Tá? Esse cara aqui vai ser o nosso psi t estrela menos 1 do gama, do y, que é a solução, calculado em epsilon. Psi t estrela menos 1, né, calculado nessa solução aqui em epsilon. Certo? Então esse cara vai arrastando P, você vê que quando o epsilon é 0, esse cara dá a condição inicial, que é o próprio gama de P volta P para P. Então esse cara, né, quando você tem aqui, esse cara aqui, V, P, 0 é igual a P. Tá certo? É fácil ver que esse cara forma um grupo aditivo também, tá? Se você aplica o fluxo neste ponto aqui, você vai ver que, né, com um certo epsilon 2, você vai ver que vai ser a mesma coisa desse fluxo aplicado em epsilon 1 mais epsilon 2. Porque se eu uso tenho a solução desse cara aqui num certo ponto epsilon e evoluo a partir daquele epsilon, tem que ser a mesma solução. Então é simplesmente somar mais epsilon. Se vocês não tiverem clareza, eu posso fazer a conta. Então,
No caso particular, que o nosso V é dado por aquele mapa que levou V minúsculo em V maiúsculo, então a gente tem o seguinte. Deixa eu ver se é a ordem que eu queria, porque eu escrevi na ordem errada aqui. Isso. Então, naquele caso específico, o meu dy mi dy vai ser igual a v mi e só. Certo? Que são as componentes daquele campo vetorial. Né? Isso aqui é quando o meu v é igual ao meu e de vz. Tá certo? Bom, a solução desse negócio aqui é trivial. Y mi de epsilon vai ser igual a v mi epsilon mais gama mi de p. Tá certo? Né? Essa aqui é a solução única que satisfaz essa equação diferencial e a condição inicial, essa equação diferencial e a condição inicial de que esse cara em zero tem que ser dado por isso aqui. Tá certo? Então veja o que nós fizemos. A gente tem um V. Esse V ele vai ser levado num campo vetorial. Tá? Esse campo vetorial aqui, eu fixo um epsilon para epsilon i. Quem mais? Espera aí, rapidinho. Isso, para epsilon fixo. Meu V é levado num campo vetorial. Esse meu campo vetorial pode levar o meu ponto P no ponto, né, na carta e de volta na variedade. Não. Vamos chamar pelinha. Tá? Então você vê que eu estou pegando um V e de cada V que eu... deixa eu chamar de Q, eu acho melhor Q. Para cada vetor V, eu tenho um ponto Q novo da variedade. Tá certo? Nesse caso específico, é fácil a gente calcular quem são as coordenadas desse novo ponto Q. Mas, em geral, isso pode ser complicado. Vai ser a solução de uma equação diferencial não linear. Né? Vai ser a solução dessa equação aqui, que pode ser bem complicada. Tá certo? E outra coisa, essa solução aqui ela pode ser localizada. Você pode ter soluções que você começa num ponto e não anda por toda a variedade, anda só num pedacinho da variedade. Certo? Então, se eu pensar nesse mapa aqui levando um vetor num ponto, tá? Pode ser que eu não cubra toda a variedade. Nesse caso específico, a gente vai ver que cobre toda a variedade. É fácil ver que isso aqui cobre toda a variedade. Se eu variar o meu vetor V, à vontade ali, eu consigo calcular qualquer ponto na variedade. Tá? Isso está tranquilo? Para que você quer fazer isso? Para definir uma questão de tiver mais que vai ser um desses pontos novos que cobrem qualquer ponto na variedade? Você quer definir que B mais que pode ser encontrado dado esse fluxo? Eu não entendi por que a gente está fazendo isso. Não, eu estou definindo um mapa que está me levando um cara do TPF em um ponto da variedade. Então, na verdade, o que eu estou encontrando é esse mapa que eu chamo de E epsilon V E epsilon que leva TPF em F. Tá? E eu vou chamar de E epsilon V como um ponto de epsilon, né, que é dado por onde é que eu botei? Você pode pensar nisso aqui como o seu psi menos 1 do gama epsilon mi. Tá? Onde esse cara aqui é a solução do fluxo para o campo vetorial induzido por Vzinho. Tá certo? Então agora eu fiz uma construção puramente geométrica. Tá? Ou seja, eu posso pegar aqui exponencial de epsilon V1 mais exponencial
de epsilon. Não é exponencial, tá? Eu estou chamando só para e epsilon v2. Eu defino isso aqui como sendo o ponto que eu encontro através desse cara aqui. Tá? Tudo bem? Ah, porra, quando você falou, achei que era uma aranha desse tamanho. Tá. Certo? Então eu defino minha soma assim. Tá certo? Você poderia falar, bom, mas isso aqui implicitamente está dizendo que essa soma ela depende dos campos vetoriais que eu estou usando lá para gerar meu fluxo, tá? Mas você pode ter campos vetoriais definidos geometricamente. Você tem aqueles 2n campos vetoriais, né? Eles não precisam ser campos coordenados, tá? Então, eu estou fazendo essa definição de... Eu estou linearizando a minha variedade a partir de um conjunto de campos vetoriais, tá certo? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não. Tá. Então, só para dizer o caso específico, esse cara aqui, ó. Quando a minha teoria é linear, é T estrela menos 1 de Vmi epsilon mais gama mi de P. Tá certo? Ok. Então, veja, o que eu estou fazendo? Eu tenho uma variedade, F, eu escolho um ponto P aqui, tá? Nesse ponto P eu encontro um vetor, esse vetor vai definir um campo vetorial que vai continuar aqui, esse meu ponto P vai definir um campo vetorial que vai continuar de alguma forma aqui e vai me definir um fluxo. Aí esse fluxo eu ando até o parâmetro epsilon dele, e esse cara aqui é o exponencial de V epsilon. Tá certo? Por que você escolheu chamar isso de exponencial? É porque esse é um mapa exponencial que você está fazendo. Se você for ver isso do ponto de vista de álgebra, de teoria de grupos de Lie, você vai ver que esse cara aqui é um mapa exponencial de um gerador, que é dado por um campo, dado por uns vetores aqui na sua variedade. Tá. Você vai querer fazer pausa hoje? Tá na hora? Acho que podemos. Beleza, a gente volta às 11h13. Vou beber uma água.
escala, tipo, o momento está aqui em cima, tipo, o professor de 2 pontos é tipo assim, exponencial de 60, e o V está para cá para baixo, mas tipo, exponencial de menos 60. Nossa. Mas porque eu não multipliquei talvez pelo RB, que em megabytes tipo assim, né? 10 vezes 58. É, uma cacetada. Mas pelo menos sobrou. Tá assim por enquanto. É isso mesmo. É isso que tem que Eu acho que comprar. depois que eu arrumar bonitinho vai ficar mais parecido com o que você fez no artigo, que um Sim. encontra o outro. Sim. Mas nossa, eu tenho uma modelo da documentação lá do Civil, tentei mudar lá que você faz a integração de uma vez só para um outro modo do CV normal, para ver se daí fazia todos os pontos. Mas não é muito cara que estava lá o tempo final desses vídeos. Pode crer, pode crer. É, porque ele está integrando, esse que é o problema numérico, que é praticamente insolúvel com as ferramentas atuais, que é integrar sistemas altamente oscilatórios. Na verdade, o que segura a cosmologia são os códigos de Boltzmann, e os códigos de Boltzmann são lentos porque eles envolvem uma fase oscilatória em que demora muito para integrar. Bom, pelo menos deu certo. Só ele não passa do limite adiabático, mas não é esperado que passe. Mas não precisa, porque quando entrar na fase adiabática, a aproximação WKB, ou o similar, que vocês vão aprender aqui, inclusive, ela funciona bem. Então você não precisa resolver. Você consegue, pela aproximação adiabática, encontrar o resultado. Cara, eu ver se na hora do almoço eu consigo postar as atividades para você começar a ajudar o pessoal. Porque, bom, a gente sempre acha que vai ter mais tempo do que tem na prática, né? Então eu não consegui postar ainda as atividades. Mas fazer amanhã, aí eu vejo só eu consigo fazer antes. Não, vai ser simples, cara. Vai ser, pega um gerador de... Calcula todas as médias. Aí compara. Pega a média, por exemplo, quando eu sampleando uma distribuição uniforme de 0 a 1, calcula a média geométrica. Pô, esse pó é foda. Calcula a média geométrica e vê o que acontece. Vai ver que tem um problema na média geométrica quando você sampleia uniforme entre 0 e 1, porque tem uma probabilidade, digamos, não nula de você se aproximar quanto mais você puder de 0, né? E aí você vê também que os números de ponto flutuante, eles são muito mais densos em torno de 0 do que em torno de 1. Tem muito mais ponto em torno de 0 do que pontos em torno de 1. Então tem uma série de detalhes que tem a ver com a implementação das coisas que vocês vão perceber na hora que vocês começarem a rodar. Posso continuar fazendo bonitinho no notebook, daí eu continuo postando no meu GitHub. Tem problema se passar para quem quiser? Não. Só que a resposta é tipo lá. Não. Tá ótimo. É isso aí. Eu já postei os outros 2 primeiros lá que em tese ficou para trás, mas lá no GitHub eu Não, em tese não, porque eu vou supor que vocês sabem agora samplear a partir de distribuições, então eu vou dar uma forma funcional maluca, sampleia disso aí e calcula a média geométrica, entendeu? Não vou ter tempo de fazer isso não. Não precisa. E você estava certo, Sandro, e não deixava usar a taça na sua casa, porque eu tinha uma taça na minha casa ontem, que era uma taça velha, assim, tipo vodka. Mas você estava tomando vinho? Você falou que não toma vinho? Não, mas não estava tomando, só tipo assim, estava uma... Ah, você conseguiu quebrar só passando perto. Basicamente, isso. Eu olhei e ela deixou. Eu percebi hoje que o Sandro botou aquela um pouco mais longe. Não precisa falar nada, é um fato. Eu já tenho curado com isso, mais perto, eu tinha olhado. Mais 3 minutos, pessoal, antes de acabar nosso. Podemos voltar? Acho que não, né? Tá todo mundo aí. Então, por exemplo, vocês podem pensar no θ-φ, por exemplo, na casca de uma esfera S2, né? Então, se vocês estiverem ali, você tem uma casca de uma esfera aqui, aí você bota aqui o polo norte. Aí você tem o θ, né? Lembra, o θ aponta sempre tangente, claro, mas sempre para baixo, né? Que o seu θ vai variando, o seu θ chapéu vai andando assim. E o φ chapéu vai andando aqui, né? Na direção horizontal, certo? Então, se você faz uma combinação linear de alfa, d, dθ,
mais beta d dφ, certo? E esse cara vai te dar um fluxo que vai te deixar num ponto qualquer aqui, certo? Então você consegue andar em cima da sua variedade escolhendo da onde você está andando. É como se você estivesse num ponto, você escolhe uma flecha e segue a flecha, onde o seguir da flecha depende desse campo vetorial que você fez, que é a combinação linear dos campos aqui no Polo Norte. Tá certo? Agora, o que a gente está interessado é ver se essa noção de linearização que nós temos, ela é útil no sentido da dinâmica, né? Ou seja, se eu pego agora a minha variedade f e evoluo ela no tempo, ou seja, eu aplico aqui um diffeomorfismo gerado pelo meu φ VHT, eu vou ter outros novos pontos no meu f. É um fluxo, certo? O problema é o seguinte, eu posso falar o seguinte, eu movi todos os pontos da variedade para novos pontos, tá? E agora eu vou ver se eu consigo usar esse mapa para encontrar, para, digamos, mapear linearmente os pontos na variedade transformada, certo? O problema inicial que você encontra quando você faz isso é que se você está no seu ponto P e está partindo do ponto P, mas você aplicou esse fluxo, o seu ponto P virou φ t de P. Então agora você está partindo, você está linearizando sua variedade em torno de um novo ponto, certo? O que é meio que não é necessariamente inconsistente, mas complica muito o que a gente está fazendo, certo? Porém, se o seu campo VH ele tem um certo ponto P onde ele é zero, aquele ponto P é um ponto fixo do seu fluxo, certo? Porque você pode começar com as condições iniciais aqui, você pode pegar um fluxo partindo do ponto P. Então isso aqui vai satisfazer, né, y mi ponto, né, é igual ao seu VH desse P, aqui, mi, certo? Só que se esse cara aqui é zero, então o seu y.mi vai ser zero nesse ponto. Você pode calcular todas as derivadas aqui, você vai ver que vai continuar sendo zero. Tem um macaco na porta aqui. Sério? É, porque a gente não tem em cima da porta. Será que é bom fechar? Ele entrou dentro do prédio? Não, lá de fora. Ó, tem vários lá fora. Agora eu entendi que pega pra fechar a porta. Mas eu acho que eles entram pelo buraco da grade ali, né? Eles entram, né? Eles entram nesse buraco. Estamos cercados, cara. Tem tipo uns 38 macacos ali fora. Tá. Não, eu tô brincando, mas na árvore tá cheio, eles estão todos aqui. Mas eu acho que não é uma macaco da cidade. Tem vários macacos. Mas acho que eles não vão atacar a gente, que não tem comida, não tem nada aqui. Eles tentaram entrar perto de encontrar vocês falsos. Sério? Mas eles são fechados, né? Bota muito pra fora, fecha a janela. Gente, mas imagina alguém lá fora na sala do YouTube e alguém teve que parar por causa de No Brasil, né? Macaco. No Brasil tem macaco. Então, pessoal, é fácil vocês verem que, se vocês calcularem as derivadas que vocês quiserem aqui, esse negócio vai continuar sendo zero, tá? Então, esse ponto ele não sai do lugar. Tá? Ou seja, esse ponto fixo, ele satisfaz isso aqui. Igual a P para qualquer valor de T. Certo? Então, isso sendo verdade, você pode se perguntar o seguinte, será que eu consigo encontrar agora uma função V de T minúsculo que implemente isso aqui, que implemente o fluxo? Porque veja, o meu ponto P ele não está saindo mais do lugar, porque eu escolhi ele sendo um ponto fixo. Certo? Então, esse ponto aqui, ele na hora que eu evoluir no tempo, ele vai evoluir para cá. Certo? Ou seja, eu posso encontrar agora um novo V, esse aqui é um V, digamos que eu encontro agora um V', que dá esse cara aqui, ó. Ou seja, eu vou encontrar um exponencial de epsilon V', que implementa a evolução do fluxo na variedade. Você continua preocupado? Eles acabaram de pular aqui, eles estão de olho na janela. Vamos fechar, velho. Porque eu acho que eles devem estar querendo comer alguma coisa, sei lá. Bora? Não, bonitinho é, o problema é que esses bichos podem ter raiva, sei lá, qualquer porcaria.
Aí eles não entram, não, né? A gente podia ligar pro Senado. Não, eu ligo. Caralho. Nossa senhora. Será que... As pilhas estão vivas. E descarregadas também. Então não tem ar-condicionado, pessoal. Não tem como ligar. Tem alguém que tem celular com infravermelho? Pô, também vocês não têm nem celular com infravermelho. Será? Bom, vamos tentar. Onde é que eu estava? Depois do macaco, o ar-condicionado. Tá? Então, vocês entenderam a ideia? Será que eu vou encontrar... Será que para cada variação no tempo que eu fizer, eu encontro um novo V que vai levar ao ponto levado quando eu aplicar o fluxo nesse ponto aqui em diante? Certo? Então, a pergunta a gente responde assim. Não, ó, veja. Eu tenho uma variedade, tá? Eu tenho fluxo gerado pelo meu campo vetorial hamiltoniano. Ele vai mover todos os pontos dentro da variedade, certo? E aí eu quero ver se esse fluxo é compatível com a minha linearização, certo? Então a primeira coisa que eu vi é que para a gente fazer isso de forma simples, a gente precisa que exista pelo menos um ponto fixo. Uma vez que eu encontro um ponto fixo, eu posso aplicar o meu fluxo hamiltoniano tanto que eu quiser, que a linearização em torno desse ponto fixo não muda, porque aquele ponto não sai do lugar. Aí a pergunta que vem é a seguinte: se eu pegar a minha linearização e pegar um campo vetorial V e andar até um certo ponto aqui na variedade, e depois aplicar o fluxo, será que isso é equivalente a eu não aplicar o fluxo, mas calcular um novo campo vetorial V' e andar até epsilon? Entendeu? Será que eu consigo comutar nesse sentido específico essas operações? Certo? Se eu conseguir fazer isso, eu, na verdade, estou implementando o fluxo no meu TPF. Entendeu? Em vez de eu implementar o fluxo variando os meus pontos da variedade, eu estou variando os vetores em um ponto, tá? De forma que, se eu calcular agora esses vetores no tempo t, é equivalente ao fluxo que eles percorreriam do tempo t0 ao tempo t. Tá certo? Então, o que acontece se eu aplicar um fluxo? Digamos que eu chamo esse ponto aqui de Q. Tá? Então, eu tenho o seguinte: psi t estrela de φ delta t pequenininho VH que vai ser igual a gama mi de Q mais delta t VH mi de Q. Vocês entendem isso? Essa é a solução da equação diferencial do fluxo hamiltoniano em primeira ordem ΔT. Certo? Então é só isso aqui, tá? Eu estou pegando esse ponto Q aqui e estou evoluindo ΔT, ele está andando ΔT para cá. Tá certo? Pode pensar como uma expansão inteira. Ou você pode pensar que essa é a solução em primeira ordem ΔT. Ok. E a gente sabe que o nosso Q é dado por exponencial epsilon V. Tá certo? Bom, cadê?
Isso. Se isso aqui é verdade, dado que isso aqui é verdade, então esse cara aqui, dessa brincadeira toda, vai ser igual a esse ponto aqui, ó, é esse cara aqui, né? Mas isso na coordenada já é o nosso gama mi p mais epsilon v mi. Não, desculpa. Isso aqui, cadê você? Mais epsilon v mi mais delta t v h mi de Q. Eu só escrevi esse cara aqui em termos do mapa linear que a gente tinha lá. Tá? Bom, a gente está fazendo isso para a nossa teoria linear, tá? E a gente sabe que a nossa teoria linear tem um ponto fixo que é a origem. A origem do sistema de coordenadas especial, que é o sistema de coordenadas onde a hamiltoniana é quadrática, ela é um ponto fixo, porque lá o campo, né, lembra que o campo vetorial VH ele é linear nas coordenadas, então na origem do sistema de coordenadas ele é igual a zero. Certo? Então isso aqui é igual a zero. Esse nosso ponto P tem que ser a identidade, tem que ser a origem, tá? Daquele sistema de coordenadas. Então, basicamente o que está acontecendo com o nosso V é esse aqui. Certo? E aí a gente vai supor o seguinte, a gente vai supor que existe um mapa com o nosso VT, existe uma função V de t, tá? Que quando eu variar o ΔT nela, eu encontro os mesmos pontos que eu encontro quando eu faço o meu fluxo andar. Tá certo? Esse cara aqui é fácil, é isso aqui, né? Gama mi p mais epsilon v mi ΔT. Tá certo? Vocês viram que agora eu introduzi uma função do tempo, tá? Eu estou usando o mesmo símbolo, mas é um objeto diferente. Agora é um V de t. Tá? Achei que ia cair alguma coisa na nossa cabeça. Então aqui é o nosso V de t. Tá? E que V... É o meu? Na verdade, nem sei onde é que tá. Ah, caramba. Nossa, não vi. E é só spam. Tá? Então, isso aqui está claro, pessoal. Eu introduzi aquela função V de t para implementar o fluxo a partir de uma variação do vetor no espaço no ponto TPF. Tá ok? Bom, então, se esse cara tem que ser igual a esse cara aqui, então a gente sabe que epsilon v mi, que eu vou botar explicitamente 0, mais delta t vh mi de Q tem que ser igual a isso aqui, que a gente bota epsilon v mi de 0 mais epsilon d v mi dt delta t. Certo? Esse cara vai ser igual a 0 se isso for igual a esse cara aqui. Então a gente tem que epsilon d v mi dt tem que ser igual a VH mi. E aqui o VH mi calculado no ponto que vai ser o V mi de t. O mi aqui tá ruim, né? Tá ok? Desculpa. Epsilon V. Eu deveria ter feito T mais delta T, tá? Mas eu fiz 0 mais delta T, mas é T mais delta T, tá? Tanto faz. Isso aqui tá tranquilo, pessoal? Mas olha que interessante. Para o nosso caso... Cadê? Para teorias lineares, a gente tem que o nosso VH mi de um certo gama qualquer, numa certa coordenada gama,
vai ser igual a H alfa beta gama beta ômega alfa mi. Tá certo? Então vocês veem que aqui, ó, você tem essa dependência nesse epsilon, que ele aparece dos dois lados. Mas no nosso caso, o nosso hamiltoniano tem essa cara especial aqui. Então quando a gente substituir esse cara aqui, a gente vai ter o seguinte. V mi ponto vai ser igual a H alfa beta V beta ômega alfa mi. Tá certo? Porque o meu epsilon que aparece aqui, ele aparece igual aqui. Então veja que interessante. Eu tenho uma variedade, eu tenho esse ponto P aqui, esse ponto P não mexe, tá? Ele sai daqui e me leva a um ponto qualquer aqui através do exponencial de epsilon v. E se eu variar meu epsilon, eu estou variando todos os pontos aqui em cima desse cara aqui. Tá certo? Se eu evoluo esse cara aqui, ele vai vir para cá. Tá? Só que esse vai vir para cá, e esse vai vir para cá, e esse vai vir para cá, e esse vai vir para cá. E eu tenho minha outra solução aqui. Tá? Então, não só eu resolvendo esse cara aqui, eu resolvo para esse ponto, mas eu resolvo para todos os pontos ao longo da curva entre P e Q. Tá? Porque esse negócio aqui não depende de epsilon. Se eu tivesse uma teoria não linear aqui, esse ponto dependeria de epsilon, e para cada valor de epsilon diferente eu teria uma solução diferente desse negócio. Tá certo? Ok. Bom, o que isso mostra para a gente, além disso aqui, deixa eu ver se eu escrevi, é que, como é que se diz? Como é que é? Só um instante. Isso. Eu posso pegar uma teoria, eu posso pegar um ponto em T, P, F, né? Levar em T, P, F, ou eu posso pegar esse ponto aqui e levar em F, ou eu posso pegar esse ponto aqui e levar em F a partir do meu fluxo hamiltoniano T, tá? E esse cara aqui define uma solução que me leva esse cara nesse cara aqui, eu vou chamar de S, por exemplo. Tá? Esse S aqui leva um vetor V do V0 até V de T, por exemplo. Tá certo? E eu tenho esse cara aqui, que é o meu mapa exponencial de novo. Tá? Então esse cara aqui é exponencial de epsilon, exponencial de epsilon. Certo? Então eu posso tanto pegar o meu vetor, evoluir com S e descer para F, como eu posso pegar o meu vetor, usar ele como mapa exponencial para chegar num outro ponto de F, evoluir F com fluxo hamiltoniano e chegar nesse mesmo ponto aqui. Ou seja, esse negócio aqui, ele me dá esse mapa direto daqui para cá. O primeiro exponencial de epsilon v de 0 e o segundo exponencial de epsilon v de beta t. Isso. Esse cara aqui é exponencial de V de t, epsilon V de t, e esse cara aqui é exponencial de epsilon V de 0, aplicado φt de VH. Isso. Ou seja, como esse diagrama comuta, então eu consegui implementar a minha dinâmica também no meu espaço T, P, F. Então eu tenho uma teoria agora que habita esse cara aqui, e é uma teoria linear. Né? Você vê facilmente que se V1 satisfaz V1 beta ômega alfa mi e V2 ponto mi também satisfaz a mesma equação, alfa beta e V
2 beta. Então, V1 mais V2 também satisfaz. Alfa. Certo? Oi? É um beta no V1, V2, né? Isso. Tá? Então, a minha linearização ela é compatível com a dinâmica. Certo? Eu consigo não só linearizar minha teoria, mas como linearizar a dinâmica também. A dinâmica agora se dá num espaço vetorial. Certo? Isso aqui tudo, pessoal, de certa forma, é um estudo que eu fiz ao longo de vários anos por causa de uma frase no livro do Wald, de Teoria Quântica de Campos e Espaços Curvos, que ele fala que nesse tipo de teoria você pode identificar o espaço de fase como um espaço vetorial e fazer tudo isso aqui. Certo? Só que, como isso é essencial para tudo que a gente vai ver, eu expandi isso nessas aulas todas para vocês entenderem, tá? Mas vocês vão ver que é super importante, porque a noção de área que a gente tira disso aqui é crucial para que a gente possa entender a quantização, tá certo? Então, ficou claro o que está acontecendo aqui, pessoal? Eu tenho uma teoria totalmente linear agora, tudo que eu estou fazendo na minha variedade, ela habita esse pedaço aqui só, certo? Então, eu posso identificar os meus pontos V's com os próprios pontos da variedade, certo? Que é o que o Wald sugere, tá? E você tem que isso é compatível com a sua dinâmica, certo? Deixa eu ver se falta alguma coisa. Não? Então, vamos ver aqui. Então vamos ver o que acontece aqui, né, nas nossas soluções específicas. Então, dado um campo V, você chega aqui na solução, e a solução a gente tinha visto que era epsilon Vmi, certo? Que é o ponto na variedade. Se você olhar no sistema de coordenadas, o que é isso aqui, ó? Esse cara aqui vai te dar uma linha reta, certo? Nesse sistema de coordenadas, né, gama, digamos aqui, gama 1, gama 2, certo? Agora, se você evoluir no tempo, ou seja, se você agora evoluir no tempo e calcula as mesmas soluções, o que vai acontecer? O seu V de T vai resultar nesses outros conjuntos de pontos aqui, epsilon Vmi de T. Certo? Só que esse Vmi de T é simplesmente outra direção fixa. Então, essa reta ela vai toda em outra reta aqui. Tá certo? Então, quando você evolui no tempo, essa reta V, digamos assim, vai nessa reta V de T aqui. Então, o fluxo ele preserva a forma dessas linhas. Elas não deixam de serem linhas retas. Tá? Isso é super importante, porque a gente, num caso mais complicado, uma coisa que é reta num fluxo vai virar uma coisa complicada em outro. Tá? Pode virar uma curva mais complicada, assim por diante. Quando você define agora a soma desses dois caras, você tem agora, digamos, um V1, V2, você tem agora a noção de um certo V1 mais V2, que são novos pontos na variedade, que é um novo ponto na variedade, certo? E você tem essa noção aqui, ó, dessa área. Tá certo? E você sempre tem que, se você evoluir agora o V1 e V2 no tempo, você vai ter uma nova área que vai estar compreendida entre esses conjuntos de soluções aqui. Tá certo? A questão é a seguinte, será que a gente pode usar aquele nosso invariante de Poincaré para calcular essa área aqui? E será que essa área vai se preservar? Certo? Tudo certo? Então, foi. De novo.
Uma folha, tá bom? Acho que 2 só. R$1 cada? Caramba, tá barato, hein? Hoje em dia, R$1 vale nada. Certo? Bom, então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa calcular essa área aqui. Tá certo? Como é que a gente calcula essa área aqui? Pega aqui um ponto qualquer da variedade. Você tem aqui os campos que levam a esses caras aqui, certo? Então, cadê? Epsilon V1, Epsilon 1. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ver a melhor forma de fazer isso aqui. Isso. Então, ó, Epsilon 1, V1 mais Epsilon 2, V2. Tá certo? Vou botar 100, vou botar um Mi aqui. Mi. Certo? Então, veja, se eu variar o meu Epsilon 1 e o meu Epsilon 2 livremente entre 0, digamos que... Deixa eu fazer que esses dois aqui são Epsilon, tá? Então eu vou variar Epsilon 1 e Epsilon 2 livremente entre 0 e Epsilon. Tá? Quando eu fizer isso, eu vou estar percorrendo todos esses pontos aqui. Vocês concordam? Tá certo? Então, dentro... Oi? Não, tudo. É que eu fiquei com preguiça. Mas eu ando em todo mundo aqui. Tá certo? Deixa eu ver. Isso mesmo. Tá? Só que o Epsilon 1 e o Epsilon 2 eles não podem variar independentemente assim. Podem variar do jeito que eles quiserem. Eles têm que variar, Epsilon tem que variar entre 0 e Epsilon, né? E Epsilon 2 entre 0 e Epsilon. Não concordou? Não, tipo, ok, entre 0 e Epsilon, mas assim, quer dizer que o Epsilon, sei lá, tipo, não tem nenhum vínculo entre Epsilon e Epsilon 2. Assim. Não tem nenhum vínculo. Eles podem variar livremente, porque senão, se eu tivesse um vínculo entre eles, eu não estaria descrevendo uma área, eu estaria descrevendo uma linha. Tá certo? Por exemplo, se eu falar que eles são sempre iguais, eu estou descrevendo essa linha que está entre eles aqui. Certo? Então, se eu andar em cima desse cara aqui, eu vou ter... Pensa num ponto qualquer da variedade aqui, tá? Eu tenho os meus campos vetoriais que são tangentes à variação de Epsilon 1 e Epsilon 2, que é o próprio V1 e V2. Certo? Então eu tenho que num certo ponto T, que eu vou chamar de Epsilon 1, Epsilon 2, F, tá? Eu tenho o meu V1 Mi e o meu V2 Mi. Tá certo? Esses dois caras aqui eu posso usar para calcular uma área usando minha forma simplética. Tá certo? Então, eu posso pegar nesse ponto da variedade e posso calcular o meu ômega de V1, V2. Tá certo? E como a gente tinha visto lá atrás, esse cara aqui me dá uma noção de área, né, definida no ponto Epsilon 1 e Epsilon 2. Tá certo? Agora eu posso integrar esse negócio aqui, de Epsilon 1, de Epsilon 2. Tá certo? Tudo bem? Só que esses caras aqui são constantes. Esses componentes dos campos vetoriais a gente já viu que são constantes no nosso caso. Certo? Então, isso aqui vai ficar simplesmente epsilon quadrado ômega V1 V2. Tá certo? Então, a área é natural, né? Porque aqui a gente está fazendo a noção de área local, mas a noção de área local é exatamente idêntica à noção de área global quando eu integrar, porque ela não muda em todos os pontos aqui, porque os campos são sempre constantes. Tá certo? Isso está claro, pessoal? Tá? É importante entender que
Por exemplo, digamos que meus campos vetoriais fossem complicados aqui. Eles poderiam depender de epsilon de uma forma bem mais complicada do que simplesmente ser uma constante, certo? Então, na hora de integrar, eu ia ter um petzinho complicado, aí essas próprias linhas, né, elas vão depender do tempo e assim por diante, certo? Mas nesse caso específico, a área é dada por isso aqui. Tá? Então veja que interessante, a área na variedade, ela é diretamente proporcional à área dos vetores lá na nossa linearização. Então o que está acontecendo na variedade, de novo, tem uma contraparte na nossa linearização. Então a área dos vetores resulta na área da variedade, a menos esse epsilon quadrado aqui, tá certo? Agora olha que interessante. Digamos que eu estou aqui... Lembra do que acontece no caso da partícula livre? Aqui é o P, aqui é o X. Lembra que aqui P é zero, então os pontos todos são fixos, né? Quando o P é pequenininho, esses pontos estão dando para cá, né? Com uma certa velocidade pequena, com uma certa velocidade maior, com uma certa velocidade maior, com uma certa velocidade maior. Então, digamos que eu pego no tempo inicial um cara que é uma linha reta aqui e esse cara que é uma linha reta aqui. Quando passar um tempo, o que vai acontecer? Esse cara aqui vai andar para cá e esse cara vai ficar fixo. Certo? Então, antes eu tinha uma coisa que era, digamos assim, esse quadrado aqui, ele vai se transformar nesse outro quadrado aqui, ó. Tá certo? Mas o interessante é que isso aqui, ó, vai garantir, a conservação daquele produto vai garantir que esse quadrado achatado vai ter a mesma área do meu quadrado original. Basta a gente agora calcular a variação no tempo desse cara aqui. A gente poderia calcular a variação no tempo na variedade, que é muito mais complicado, mas como a gente já linearizou esse negócio aqui, a gente sabe que isso aqui tudo que vale para T0, vale para qualquer T. Se eu botar como V1 e V2 dependente do tempo agora. Certo? Então vamos calcular quem é dt de ômega V1 V2. Tá certo? Então isso aqui vai ser assim. V1 ponto mi ômega mini V2 ponto mais V1 mi ômega mini V2 ponto. Tá certo? E a gente vai substituir as nossas expressões ali. Então isso aqui vai ficar assim. Esse cara vai virar H alfa beta V beta ômega alfa mi ômega mini V ni. Tá certo? Mais esse negócio aqui. V1 mi ômega mini. E o nosso V2 pontos, cadê? E aqui é com ni, então vai ficar assim. Ah, posso repetir, né? Porque está num cara diferente. Então, H alfa beta V2 beta ômega alfa ni. Peraí, eu fiz alguma coisa errada? Não, tá certo. Isso, tá certo. Tá? Então, a gente já tinha visto que esse cara aqui dá identidade, né? Então, isso aqui vai ser como? H alfa beta V1 beta. Esse cara vai dar identidade, então o mi contrai com mi, fica alfa aqui, então esse cara aqui vira alfa, né? Então vai ficar aqui V2 alfa. Tá certo? Aqui eu vou ter o quê? V1 mi, esse cara está contraído aqui, só que veja, o meu ni está contraído com esse ni aqui. Então eu tenho que virar esse cara, só que esse cara é antissimétrico. Quando eu virar os dois índices aqui, vai aparecer um sinal de menos, tá certo? Então vai ficar assim.
V1. Esse sinal de menos vai dar um delta Mi alfa, então vai ficar alfa aqui. Aqui eu boto o sinal de menos, tá? E aqui vai ficar H alfa, beta, V2 beta. Certo? É igual a zero. Tá certo? Então, o que aconteceu aqui, pessoal? A área se conservou. Tá? E a área que você podia calcular na variedade, você calcula localmente, localmente no TPF e encontra que ela se conserva no TPF, então, consequentemente, se conserva também na variedade. Tá certo? Ok, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. A aula termina meio-dia, né? Ok. Aqui eu tenho que pensar o que eu falo para vocês agora, porque é pouco tempo para falar o que eu ia falar e muito tempo para não falar nada. Peraí. Isso aqui tudo ficou claro para vocês, pessoal? Dá para mostrar que essa área é localmente conservada, tá? Mas vocês podem ver que aqui a gente está usando o fato de que esse tensor aqui, ele é linear, né? Ele é simplesmente, o campo vetorial é linear nesse cara aqui, por isso que vai aparecer esse menos aqui. No caso geral, esse cara aqui teria a ver com a derivada segunda da newtoniana, que não necessariamente vai ser constante, entendeu? E aí isso só vale localmente. Então, no caso mais complicado, o que acontece é que você não preserva essas retas aqui. Se você começa com uma coisa que é assim, ó, ela pode terminar assim. Depois que você fizer o fluxo, esse cara vira uma coisa assim, esse cara vira uma coisa assim. Então a integral aqui é muito mais complicada do que a integral aqui, porque agora você tem que fazer a integral, você tem que conhecer as soluções para fazer as integrais todas, entendeu? Isso se você ainda tiver um ponto fixo. Se você não tiver ponto fixo, a coisa fica mais complicada ainda, entendeu? Porque todos os pontos da variedade estão mexendo na hora que evolui no tempo. Então isso que acontece nesse caso é muito especial no caso linear, tá? Se você quiser trabalhar com teoria quântica de campos não lineares, ou seja, uma teoria de campos não linear na sua variedade, você vai precisar lidar com esse fato aqui para você tentar encontrar quantidades conservadas, que essas quantidades conservadas vão ser essenciais, tá? Para você poder construir uma teoria quântica de campos. Tá certo? Ok. Outra coisa que vocês podem notar aqui, o que é isso aqui, pessoal? O que é isso aqui? Na verdade, esse aqui é mais fácil você olhar direto para esse cara aqui. Ó. Vamos olhar só para esse cara aqui e vamos olhar no caso unidimensional, tá? Então você tem o quê? Esse cara aqui vai ser ômega, mini, vmi, vni, 1 e 2, certo? Então no caso unidimensional, lembra, esse cara aqui, 1, 2 vai ser positivo. E esse cara quando é 1, a gente chama de x, p, 1, 2, menos, aqui vai ser x2, p1. Agora, o que é isso aqui? Mas isso aqui são soluções clássicas de uma teoria newtoniana. Isso não é o comutador, porque é x1, p2 e x2, p1. Isso é o Wronskiano. Se você, né, lembra que o p, você pode escrever esse cara aqui como sendo V2 proporcional, né, mais o termo de massa. V1. Esse é o Wronskiano das soluções. Na verdade, o Wronskiano das soluções ele é conservado por causa disso aqui, e a gente usa ele para encontrar soluções gerais por causa dessa característica aqui. Porque, na verdade, ele faz parte ele é resultado dos invariantes de Poincaré. Você consegue fazer encontrar algo para volume, ao invés de áreas? Aham. Porque você pode, lembra que a gente viu que a gente pode pegar, por exemplo, o ômega ao quadrado, que é o ômega, ele vai me dar uma área quadridimensional. Na verdade, se um dia vocês quiserem trabalhar comigo em teoria quântica de campos em muitas dimensões, você vai ter que trabalhar, a gente vai ter que explorar os outros invariantes de Poincaré.
Nesse caso, a gente tem um invariante de Poincaré que já é o volume total, né? Que vai ser esse cara aqui, ó. Que o nosso espaço é quadridimensional, tá certo? Mas você vê que o nosso espaço, na verdade, é um pouco maior, porque a gente não vai considerar o espaço de uma solução, que tem 2 graus de liberdade, Q e P. A gente sempre precisa de um par delas. Para que a gente forme uma área, a gente precisa de um par, que é o 1 e o 2. Então a gente tem 4 valores. Você vê que para construir a teoria quântica de campos a gente precisa de 4 valores por modo, justamente por causa disso. E na verdade existe implicitamente um terceiro cara, que é a origem, que é um ponto fixo, que na verdade é uma solução também. Entendeu? Porque se vocês lembram aqui aquilo que eu tinha escrito, se o nosso P não fosse um ponto fixo, ele andaria. Então, na verdade, eu poderia escrever essa conservação, mas essa conservação em torno de uma solução. Então, tudo ficaria mais complicado. Eu tentei muito fazer essas contas de forma clara, no caso não linear, para dar nesse curso. Mas eu vi que, tipo, isso é assunto de um paper em si, entendeu? E eu não ia conseguir fazer isso para a aula. Eu desisti, fiz só a parte linearizada mesmo, que é o que a gente vai usar na prática. Mas saibam que eu estou tentando fazer o máximo que vocês entendam como estender isso aqui eventualmente. Tá? Então é isso, esse é o Wronskiano, pessoal. Tá? E aí vocês vão ver, por exemplo, a gente vai ver, por exemplo, que o Wronskiano ele é invariante por uma série de transformações que você pode fazer aqui, que são as transformações canônicas lineares. E as transformações canônicas lineares têm 3 geradores. E esses 3 geradores formam a álgebra de Clifford. Ou seja, você pode pegar esses caras aqui e você pode manipular 2 vetores de forma que preserve a área aqui. A gente viu que a própria evolução no tempo preserva a área. Mas você pode ver que existem várias outras transformações que preservam essa área aqui também, tá certo? O fato de você ter 2 desses caras aqui satisfazendo isso aqui também, e essa área sendo conservada, ela vai ser conservada e vai ser igual a quanto? A gente vai ver que vai ser, no caso da quantização, vai ser H cortado, que é justamente uma coisa que tem unidade de P vezes Q, né? P vezes Q, exatamente. Então, se ela ser conservada é tipo a solução clássica, ser conservada, ela sempre vai. Não, o Wronskiano ser conservado é só isso aqui mesmo. Ou seja, você tem um valor que... Porque a gente fala muito de leis de conservação para uma solução. Né? Então, uma solução você tem uma lei de conservação, energia se conserva, momento se conserva, alguma coisa se conserva. Mas você tem essas conservações também que você consegue encontrar para conjuntos de soluções. Entendeu? Ou seja, para um conjunto de 3 soluções, será que eu consigo fazer uma combinação de Qs e Ps dessas soluções de forma que elas se conservem? E aí isso vai ter a ver com esses invariantes de Poincaré, que a gente usa justamente porque a gente... isso aqui, ser diferente de zero, nos garante que essas soluções são, num certo sentido, linearmente independentes. E isso aqui que vai induzir para a gente uma métrica no espaço de fase. E essa métrica no espaço de fase é justamente a função de 2 pontos de uma teoria de campos. Então, vocês vão ver que, associada a essa geometria aqui, a esses conceitos geométricos, praticamente todos os conceitos de teoria de campos vão aparecer. Tá certo? Mas legal, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem discutir? Porque por mim a gente pode acabar por hoje. Valeu, pessoal.